Quem acompanha as notícias do mundo dos quadrinhos, com certeza deve estar sabendo que na edição 52 da revista O Espantoso Homem-Aranha Volume 5, o herói foi aparentemente morto por um vilão chamado Kindred que quebrou seu pescoço. Então decidi contar uma história completa de outra ocasião que aconteceu no início da década de 90, no qual o herói faleceu. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa do maior aracnídeo de todos. Nas mãos de Thanos, a morte do Homem-Aranha. A história possui o roteiro de Ann Nocenti, desenhos de Rick Leonard e editor-chefe Tom DeFalco. A HQ foi publicada em 1991 e corresponde à revista Homem-Aranha Volume 1, número 17. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Enquanto nosso herói passeia normalmente pelos prédios de Nova York, ele lembra que precisa levar um molho de churrasco para sua tia May o quanto antes. Contudo, naquele momento seu sentido aranha dispara e um acidente acontece. Então vemos uma plataforma de limpeza de janela quebrando e, consequentemente, os dois homens que estavam executando o serviço também caem. Mas felizmente nosso herói consegue salvá-los e colocá-los em um local seguro. Porém, não consegue pegar a plataforma a tempo. E para piorar, o objeto estava caindo em direção a uma máquina de ar que continha substâncias gasosas altamente danosas. E para complicar ainda mais, ele avista uma mulher e uma criança no terraço do prédio ao lado e percebe que ambas não irão ter chance de escapar da explosão iminente e salta para tentar salvá-las. Tudo acontece em uma fração de segundos. E nosso herói, que recebeu uma quantidade fatal daquela substância tóxica, morre quase instantaneamente. Com isso, o molho de churrasco que sua tia pediu, infelizmente, nunca chegará. Então, o corpo de um dos heróis mais dedicados a proteger os mais fracos fica estirado no chão. Em seguida, Peter Parker, que já se encontrava fora de seu corpo, observa seu próprio cadáver. E mesmo assim, ele não consegue pensar apenas em sua morte, e sim na vida que ele acabou de proteger. E ao perceber que a mulher que ele tentou salvar estava viva, fica aliviado e começa a flutuar pela cidade. Durante o percurso, ele começa a ponderar sobre a sua própria morte e fica impressionado do quanto tudo aquilo é indiferente, pois está se sentindo calmo e muito feliz. E no meio de toda aquela reflexão, uma luz branca surge e ele lembra que já ouviu falar de pessoas que tiveram experiências de quase morte e disseram que viram uma luz brilhante durante o ocorrido, e vai em direção a ela deslumbrado com a beleza daquilo. Ao atravessar, se depara com um cenário muito diferente do que imaginou, com várias cruzes, estrelas judaicas e ossos. Em seguida, ele ouve uma voz dizendo seu nome e, quando olha para trás, se depara com Thanos, um dos vilões mais poderosos de todo o universo. E antes de Peter perguntar o que está acontecendo, Thanos diz que ele está morto. Então Peter pergunta se todas as pessoas que morrem têm aquele tipo de recepção, e o vilão responde que isso só acontece com os seres que perdem seu tempo com a futilidade de ser um herói como ele. Mas obviamente o lançador de teias não concorda que ser um herói é algo fútil, e Thanos começa a fazer questionamentos dizendo que seus atos atrasam o curso natural das coisas, pois ele salvava vidas que já tinham sido chamadas pela morte. Ou seja, ele apenas brincava de Deus mudando o destino daquelas pessoas. E antes de Peter contra-argumentar suas palavras,
Thanos o manda olhar para dentro de si, mostrando um líquido que aparentemente refletia seu interior. E quando ele começa a olhar fixamente para o local, seu corpo sem vida é mostrado, e próximo dele a mulher que ele havia salvado estava chorando. E quando sua visão do local é ampliada, ele vê a garotinha quase morta e percebe que a menina era sua filha. E também que naquele momento a mulher dizia que odiava o Homem-Aranha por ter salvado ela ao invés de sua filha. Ao ver aquilo, ele se desespera e a morte aponta para a alma da menina que já se encontrava naquele lugar. Então Peter pede para Thanos a libertar e ele diz que é impossível. Depois vemos a menina dizendo que sua mãe precisa dela enquanto observa seu sofrimento abraçando seu corpo. Então Peter novamente pede para que ela seja libertada e Thanos nega mais uma vez. Naquele momento, o sentimento de pavor do herói se transforma em raiva e Thanos diz que sabe o que ele está planejando e que ele deve ser muito idiota por pensar em atacá-lo. Mas Peter, que naquele momento não estava se importando com ele próprio, o ataca sem pensar nas consequências. Enquanto esmurrava seu inimigo, Morte fica admirada por sua atitude, mas permanece quieta. Mas obviamente, Thanos, que é muito mais forte do que ele, não sofre nenhum tipo de dano. E Peter, além de não conseguir feri-lo, ainda fica com as mãos machucadas. E para deixar de ser abusado, ainda toma uma porrada que o joga para longe. Mas ainda assim ele se recusa a desistir e lança suas teias nas pilastras que estavam próximas do vilão e puxa para caírem sobre ele. Mas infelizmente o Titã Louco consegue escapar do ataque e dispara um raio em cima dele. Mas o herói consegue desviar e escapar, mas por pouco tempo. Enquanto brinca com a alma do aracnídeo, Thanos diz que a morte só permite que os heróis vivam por muito tempo porque eles inspiram muitos vilões a cometerem atos ainda mais destrutivos, causando mais morte do que eles podem imaginar. E diante desse fato, conclui que os heróis não passam de instrumentos que ajudam a gerar ainda mais caos, e por isso não passam de idiotas fúteis. Então Peter rebate o argumento dizendo que não importa o que Thanos diga para desmoralizar os heróis, pois sabe que apesar de todo o esforço aparentemente inútil que ele faz todos os dias, seus atos representam o bem, e nada irá fazê-lo deixar de acreditar nisso. Depois da discussão, Thanos pergunta para a Morte por que ela está tão calada, e Peter diz que provavelmente a Morte concorda com ele, pois parece ser uma mulher lógica. Então o vilão o manda calar a boca e diz que a vida nunca será mais forte do que a morte. Porém, pode ser que ele esteja cego com tais ideias por ser apaixonado pela morte. Então nosso herói, que é muito astuto, percebe que é inútil continuar falando com Thanos e passa a se dirigir apenas à morte. E com toda a sua humildade, pede para ela modificar aqueles eventos não por ele, e sim pela menina. Porém, que tudo seja de graça, pois não quer ficar devendo nenhum favor a qualquer entidade superpoderosa. E a morte, sem dizer qualquer palavra, atende seu pedido, e milagrosamente o corpo inerte do aracnídeo volta à vida junto com a garotinha. Então a mãe dela, percebendo que ambos voltaram à consciência juntos, agradece ao herói, e ele diz que teve uma sensação muito louca, como se tivesse deixado seu corpo e viajado para longe. E ela diz que essas coisas acontecem e que o melhor a fazer é apenas acreditar ao invés de buscar uma explicação. Então ele leva a menina para o hospital e combina com a mãe de se encontrarem lá. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Homem-Aranha nas mãos de Thanos é uma história muito interessante que mostra não só uma simples história de vida e morte, como também possui diálogos filosóficos que nos faz refletir sobre o verdadeiro significado dos heróis. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital.
E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do universo convencional da Marvel em ordem cronológica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.